ler uma palavra que lá está em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios 5. 2 Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1. Amém. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos de homens, mas casa eterna nos céus. Amém, irmãos? Nós sabemos que nós, hoje, é 2 Coríntios, não sei se vocês já não abriram primeiro. 5, 1. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Mas se porventura, essa casa, por alguma maneira, ela se desfizer, nós temos outra casa edificada em Cristo. Aqui diz nos céus, tem Bíblias que diz nas regiões celestiais. Mas em Cristo nós temos essa nova casa. Aquela velha já foi derrubada, aquela velha já foi destruída, para que fosse feita essa nova em Cristo. Irmãos, e domingo, eu quero falar sobre isso lá no Capologíco, a respeito dessa nova casa, desse novo edifício. Muitas pessoas em religiões, em igrejas, elas acreditam que é lá no céu. Vamos ter um corpo incorruptível, sem pecado e tal. Mas, irmãos, aquele que nasceu de novo já recebeu esse edifício. Está sendo edificado, está sendo construído essa casa para Deus, essa casa para o Espírito Santo. Amém? Então, o que a gente tem que fazer? Se esforçar no máximo para que ela esteja sempre abençoada, limpinha, guardada para Deus. E é o que contamina? O que diz a palavra? O que contamina? É o que entra ou é o que sai? É o que sai. O que sai da nossa boca é o que dá vida ou o que mata. Então, o que a gente tem que cuidar? O que sai da nossa boca é para edificar, é para levantar. Mas o que eu tinha que falar as verdades para aquela pessoa, porque ela precisa ouvir as verdades. Mas às vezes aquilo ali vai derrubar mais. Então, as verdades que nós precisamos fazer é que venha edificar. Quando a gente edifica o próximo, a gente edifica também a nós mesmos. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Palavras que edificam, palavras que nos ajudam a construir mais o nosso templo, a nossa vida, a nossa casa. Amém? A nossa casa espiritual, edificada nele, santificada nele. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus e agradecer a Ele, porque foi nos dado esse novo templo do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus nós te damos graças, Senhor, porque em cada dia, Pai, o Senhor tem nos mostrado a sua vontade para a nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, não é mais uma casa edificada por mão de homem, não é mais, Senhor amado, algo corruptível, que se corrompe, que se suja, que se termina. Não, Pai. Oh, meu Deus, a nossa vida é algo eterno. É algo, meu Deus, que é construído com lágrimas, é construído com esforço, foi construído com um esforço que não é humano, é celestial, é do próprio Cristo, porque a tua palavra diz, meu Deus, que nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, nossos pensamentos já não são mais os mesmos, as nossas palavras já não são mais as mesmas, Pai. Obrigado, Senhor.
Senhor, porque o Senhor tem nos edificado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado, porque o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Não nos deixe desanimado, não deixe os nossos irmãos desanimarem, Senhor. Que eles estejam sempre animados, fortalecidos, edificados, Pai, felizes. Meu Deus, o maior propósito de nós te servirmos, Pai, é essa alegria constante, essa felicidade que não termina, Pai, porque o Senhor nos fez seres eternos. Pai amado, te adoramos, te engrandecemos, Senhor, te glorificamos, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que está aqui neste lugar, Pai. Por isso te exaltamos, Pai, te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem, meu Deus, colocado no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai. Oh, aleluia. Tu és um Deus amado, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, Pai. Por isso te exaltamos, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor amado. Aleluia, Senhor Jesus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Mais uma vez diga para ele: edifica, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser
glória, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esta força que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta graça, que esse amor que tem nos envolvido na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra viva, poderosa, a palavra da fé, a palavra que traz à existência todas as coisas. Tudo isso, meu Deus, nós te glorificamos, porque até aqui tem nos ajudado e cremos, Pai, que continuará nos ajudando, nos dando perseverança, condições de alcançarmos os teus propósitos em nome de Jesus Cristo. Ilumina os nossos olhos espirituais para que possamos compreender melhor a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos nos sentar em nome de Jesus. Como é bom a gente louvar a Deus, né? Como é bom a gente, irmãos, adorar aquele que vive e reina para sempre. Não tem coisa melhor do que estarmos na presença de Deus. Amém? Sexta-feira hoje, dia do grande desafio, que é a nossa permanência na fé, irmãos. Eu creio que todo aquele que ficar firme com o Senhor, ele vai vencer sempre os desafios da vida, irmãos. Os dias maus que às vezes acontecem, mas com Ele nós somos sempre mais do que vencedores. Irmãos, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. E vamos direto na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra, que é o que nos edifica. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 2. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15. Começamos o versículo 1, para entendermos melhor a palavra. Graças a Deus. 15, capítulo 15, versículo 1 em diante. A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Glória a Deus. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Então aqui, irmãos, a palavra de Deus no versículo 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém? Antes de tudo, versículo 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Versículo 8.
versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, diz o apóstolo Paulo, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Irmãos, aqui, Paulo está falando aqui, irmãos, sobre a importância, irmãos, das pessoas nunca, em momento algum, perderem a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele veio à terra, ele esteve aqui conosco, em meio aos apóstolos naquela época, em meio ali a todos os judeus, todas as pessoas daquela época, e ele passou por tudo o que ele passou. Ele morreu na cruz, ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou, e a palavra aqui nos mostra que ele apareceu depois que ele morreu, logo naqueles dias. No versículo 5 ali, diz que ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só. Depois, versículo 7, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, versículo 8, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo, depois, daquele tempo ali, Jesus se mostrou para Paulo. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo e a vida de Cristo hoje, ela não tem assim, não tem, como é que eu vou dizer, nada que possa, duvidar da existência, porque Ele vive, irmãos, porque Cristo ressuscitou e Ele é presente em nosso meio, Ele é real nas nossas vidas, Ele está aqui conosco, Ele é Deus presente, Ele é o Deus onipresente, muito mais do que presente. Ele sabe de tudo sobre nós, Ele nos conhece, Ele nos entende, Ele vê as nossas fraquezas, Ele vê as nossas debilidades, Ele vê todas as coisas, irmãos. Para Deus não existe nenhuma novidade de alguma coisa que a gente possa fazer, que a gente possa lá, quem sabe, numa infelicidade, aprontar algo e ficar meio se escondendo de Deus, porque Ele sabe, Ele nos conhece, e Ele está com a gente, irmãos, porque Ele está investindo em nós. Jesus, o seu maior investimento na nossa vida, irmãos, depois que Ele criou nós, foi quando Jesus morreu por nós, porque foi pago um preço inigualável. A morte de Cristo, irmãos, não há uma comparação, não há algo que a gente possa comparar de valor. Foi $1 milhão? Não, muito mais. Foi 30 bilhões? Não tem valor, porque o preço de sangue, irmãos, é algo que é incalculável. Se um animal, quando a gente perde um animalzinho, quando acontece um acidente, uma situação que a gente vê um animalzinho sofrendo e morre, já mexe com a gente, já nos causa um certo constrangimento, uma tristeza. A minha irmã, por exemplo, estava com o animalzinho dela doente, ela correu para o veterinário, ela gastou um monte de dinheiro, passou uma semana, estava ruim ainda, ela foi de novo. E mais uns dias depois ela estava triste porque o bichinho não estava melhorando. Aí agora hoje o bicho está lá, está bem, está saudável. E parece assim uma pessoa até. Aí você imagina um ser humano, alguém que faz tudo o que Jesus fez por nós, irmãos.
para que esse investimento, porque Ele pagou o preço, irmãos, de sangue, para nos libertar de algo que nos prendia eternamente. A nossa liberdade, irmãos, ela estava totalmente condicionada a isso, não tinha outra coisa. Não tinha como nós nos livrar do diabo, da maldição, se não fosse por Jesus. Não ia ter preço. Talvez você ia fazer um acordo com ele ia te dar uma colher de chá para viver uns tempos bons, assim. Que é o que as pessoas fazem aí fora, né? Faz um pactozinho com o bicho, faz lá uma aliança com o demônio, ficam famosos, ficam ricos, ficam prósperos por um tempo. Mas daqui a pouco ele vem e ceifa a pessoa. Ele vem e tira tudo. Ele vem e coloca doenças, ele faz gato e sapato. Por quê? Porque alguém tentou fazer algo, mas é lógico que não ia dar certo. Mas só teve um que fez algo exatamente o que precisava. Ele veio e pagou, irmãos, o preço. Então, irmãos, hoje, a nossa vida com Deus hoje, ela é uma questão de vida de fé. É uma vida de entendimento. A nossa vida hoje, irmãos, não é mais no sentido de querer pagar alguma coisa. Porque às vezes em certas igrejas, parece que transmite para nós uma sensação que a gente tem que pagar para receber alguma coisa de Deus. Às vezes parece que a gente tem que pagar em dinheiro, às vezes parece que a gente tem que pagar em sacrifício, fazendo certas atividades de sacrifício, e às vezes outras coisas. Mas na real, irmãos, nós não precisamos pagar nada. Nós não precisamos fazer nada a não ser ter esse entendimento que nós somos livres hoje. E o que ele diz aqui, ó, no versículo 2, né? Na minha versão que eu tenho aqui, diz assim, ó. Olha só a versão que eu tenho aqui, é um pouquinho diferente. Diz assim, ó. São essas boas novas que nos salvam. Se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, diz o apóstolo Paulo, do contrário, sua fé é inútil. Então, irmãos, a nossa fé, ela jamais poderá se tornar uma fé inútil. Porque nós, como cristãos, nós temos a obrigação de crermos na palavra de Deus. E por que tanta dificuldade para crer, irmãos? Mas pastor, eu tenho um vício. Eu estou fumando demais. Eu bebo muito, pastor. Por isso que eu não vou para a igreja. Eu sou uma pessoa que eu não mereço estar dentro da igreja. Eu não vou para a igreja porque eu sou uma pessoa má. Irmãos, você não é uma pessoa má. Você não é um bêbado. Você não é um borracho desgraçado. Irmãos? Falando para a pessoa essa. Você não é um delinquente. Você é um filho de Deus em Cristo Jesus. No natural, nós somos perdidos olhando assim naturalmente. Mas no espiritual, o que vale para nós é a palavra de Deus. Então essa é a maior riqueza que nós temos hoje. A boa notícia, irmãos. Olhar para o Cláudio, vamos dizer assim, era lá atrás um homem desregrado, um homem totalmente perdido. Mas se o Senhor entrasse hoje aqui daquele jeito, eu ia olhar para ele, para o Senhor, como o Senhor é em Cristo, que hoje está manifestado hoje, uma pessoa de Deus. Mas o Senhor, não, mesmo que fosse, né, que já passou, graças a Deus, essa é a visão que eu tenho, porque a palavra me dá boas novas a respeito das pessoas. Então, quem sabe hoje, irmão, se você ainda tem uma certa fraqueza, uma certa situação na vida que ainda não está
de acordo com os propósitos de Deus, vamos supor, você pode pensar, mas está difícil, estou vindo à igreja, mas não estou conseguindo. Não, essa questão de conseguir é só tempo, irmãos. É só uma questão de, quem sabe, 30 dias, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, eu não sei. Porque a palavra diz que tudo é possível. Glória a Deus. Tudo é possível. É possível ter a minha cura, é possível ter o meu sucesso em tal área? Claro. A palavra de Deus diz isso. Mas o que eu preciso? Crer. Então, quando eu entendo isso, irmãos, eu já começo a declarar. Nós já temos carteira de motorista. Aqui a Miriam já tem, o irmão Cláudio já tem, até a irmã Catarina, se ela crer, ela tem também. E eu também. Só o ano não pode ter porque o ano é pequeno. Está crescendo. Mas ele vai chegar lá, e dos 18 vai ter, né? Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque tudo é possível que crer. Essa é a palavra exata. E essa é a fé que nós temos que manter ela, preservar ela. A nossa igreja é uma bênção. Os nossos irmãos são uma bênção. Jesus já enviou mais almas para aprender conosco. Jesus já enviou mais pessoas com sede, fome de justiça, pessoas sedentas, porque nós cremos nisso. Nós estamos aqui para isso. Nós não viemos para cá para ficar brincando. Amém, irmãos? Então, vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, lá no final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos acharam? Então diz assim, capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Ponto. São homens, o que diz aí? De todo corrompidos. É assim? São homens corruptos de entendimento. Viu? Quanto a fé. Amém. Melhor do que a minha aqui. Viu? Que bênção. Então, olha só. São homens. Aqui diz assim, são homens de todo corrompidos na mente. Ou corruptos de entendimento, né? Corruptos de entendimento. Reprobos, sei lá, quanto à fé. Eles, todavia, versículo 9, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos o quê? Como? Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Amém. Aqui diz assim, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém, irmãos? Então, irmãos, vocês viram, irmãos, por que existem pessoas que não avançam na vida espiritual, não avançam na vida material, na vida familiar, na vida cotidiana? Vocês viram por quê? Porque são pessoas, irmãos, tem uma tradução que fala corrupta no entendimento. São pessoas, irmãos,
que carecem de entendimento espiritual. Essas pessoas, irmãos, aqui diz que elas são insensatas, elas não têm senso de juízo, elas não têm discernimento das coisas de Deus. São aquelas pessoas, irmãos, que distorcem a palavra de Deus, que acham que às vezes é a vontade de Deus que tenha um sofrimento. Minha dor nas costas, aconteceu tal coisa, mas é a vontade de Deus. Não. Uma coisa é acontecer o negativo, outra coisa é a vontade de Deus. Uma coisa é não dar certo, por alguma razão, né? É como eu digo, irmãos, a gente não está aqui para julgar ninguém, porque os problemas que acontecem na nossa vida, irmãos, já são suficientes para nos deixar completamente constrangidos. Quem tem um senso de justiça, quem tem essa capacidade, irmãos, de se envergonhar, né? Vamos dizer assim, porque o verdadeiro cristão, ele tem vergonha na cara, não é verdade? O cristão de verdade, irmãos, ele tem que ter me ajuda aí, Miguel, essa característica. Isso tem que estar intrínseco no caráter da pessoa, né? Tem que estar lá dentro da pessoa, que nem quando a gente se criou com nossos pais, né, irmãos? A gente era uma pessoa que o pai corrigia nós, falava, né, para nós as coisas, e era feio, né, irmãos, para nós quando a gente era corrigido, vamos dizer assim, principalmente na frente de alguém assim, meu filho, não sei o quê, a gente ficava todo com vergonha, né? Uma vez o pai, não sei o que houve lá, me colocou de castigo de joelho, irmãos. Vai ficar de castigo aqui, ó. E ele botou umas coisinhas no chão lá e me ajoelhei, irmãos. E meu cunhado chegou, eu tinha uns 11 anos, 12, não sei que idade eu tinha. Meu cunhado chegou lá na frente, lá e me viu eu ajoelhado ali. E eu quieto, né? Tapado de vergonha. Mas eu pisei na bola, né? Não me lembro o que eu fiz na época, mas a gente tem uma idade que às vezes a gente tem uma tendência, né, irmãos, de ser passado e além do limite. Eu não era rebelde, assim, não era aquele filho problemático, mas ninguém é santo, né, irmãos? E aí aquilo ali para mim foi um constrangimento, sabe? Mas eu pensei assim, já tô aí, vamos enfrentar esse momento, né? Aí meu cunhado até hoje ele fala, quando eu cheguei lá aquela vez teu pai chorava mais do que tu. Ele chorava mais do que tu. Até hoje ele conta, um dia que ele vier o irmão, eu vou falar. Ele vai contar para vocês verem, meu cunhado. Mas, irmãos, é lógico que um pai, ele não é o que ele quer. Mas o pai, ele precisa muitas vezes permitir que o filho seja constrangido. E nós nos constrangemos por nós mesmos, irmão, pelos nossos próprios erros, não nossos pais, o culpado, não é, né, a culpa, sabe de quem é? É nossa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo insensatos. O que é insensato em outras traduções? É louco. O que é uma palavra louco? É uma pessoa sem noção. É uma pessoa que é desequilibrada. E como é que nós, filhos de Deus, irmãos, vamos viver numa vida hoje como pessoas, seres humanos, como filhos de Deus, assim, indisciplinados? Por isso que está do jeito que está, irmãos, o Brasil, o mundo, o planeta perdido. Porque não há disciplina, não há pessoas verdadeiramente que praticam essas boas novas de salvação que é a palavra de Deus. Porque a fé que nós temos hoje, irmãos, a fé ela vem por essa boa notícia. A boa palavra ela nos instrui no âmbito de fé que nos garante uma qualidade de vida. Então, às vezes parece que a gente fala muito de fé, fala demais. Mas, irmãos,
A fé nos dá uma qualidade de vida. A fé, como eu já falei e continuarei falando, ela é a certeza. Sabe o que eu disse pro irmão esse que eu tive lá, para esse senhor? Eu disse assim, ó, de repente o problema de fumar pode ser uma ansiedade, pode ser uma inquietação, pode ser um estado de preocupação, né, irmãos? Aí a pessoa está naquele dia a dia ansioso, preocupado por causa das contas, por causa dos problemas, né? A pessoa já foi casada, aí fez uma casa lá e aí saiu e agora a outra pessoa lá não quer devolver a casa, não quer entregar, aí ele vai ter que entrar na justiça. É uma preocupação. Isso tem com muitas pessoas. E aí a pessoa tem uma tendência de fumar, de beber, tem uma tendência de sair, de se prostituir, de fazer acontecer. Uma coisa leva a outra. Mas se ela aprender que em Cristo nós devemos lançar todas as nossas preocupações, a paz que excede o entendimento vai guardar o coração da pessoa. E ela vai estar em casa, ela vai estar descansada, confiando em Deus. Por quê? Porque ela entregou tudo nas mãos de Deus. E com essa fé, irmãos, ela não vai fumar. Porque ela não vai estar nervosa. Ela não vai precisar fumar. Porque o cigarro, irmãos, eu ia dizer a gente fuma, né? Mas eu nunca fumei, nem quero falar isso. O cigarro a pessoa fuma para tipo, eu acho, não sei, né? Eu não posso nem falar. Mas eu acredito que é tipo uma anestesia. Sei lá, né? Alguma coisa ali que é uma droga, né, irmãos? Não entenda. O ex-fumante pode falar. O senhor acha uma solução dele que não tem? Não existe. Você viu que está com aquilo ali? Qual é a solução dele? Você deu um cigarro, ficar com o pulmão daquele jeito? Graças a Deus o meu estava limpinho quando a última vez que eu fiz exame, né? Sim, muito mesmo, graças a Deus. É uma ilusão, dinheiro fora. Ainda mais que ele fuma um cigarro que é 10, 15 reais por dia. É ilusão? É, irmãos, e aí como eu digo, a pessoa recorre nessas práticas para tentar amenizar a situação, só que não vai amenizar. Então a gente para pensar, quem tem esse senso, né, que Cristo transmite para nós, um senso de justiça, um senso, irmãos, que equilibra na mente, nos pensamentos, você começa a mostrar que você crê em Deus. Você crê em Deus. E aí, irmãos, Deus, Ele vai operando vida em nós. E Deus vai nos desenvolvendo. Eu lembro quando a Mirelle estava estudando, acho que lá no IF, né, Mirelle? Teve uma época que ela estava meio ruim nas matérias. Ela estava meia boca assim, ó. Estava ali naquele momento que parecia que ia rodar, né, Mirelle? No segundo ano, se eu não me engano. E aí ela ficava meio assim, né? Meia. Sabe como é que é, né, irmãos? Tá mostrando que não está bem, mas não quer se entregar, né? Meio constrangida. E eu quieto, né, irmãos? Eu frio. No espírito. Não, em nome de Jesus. Porque eu, como pai, eu não aceito isso. Não adianta eu chegar para ele, brigar com ele e dizer assim: Mirelle, mas também que não faz nada, é para estudar, e tu não estuda. Porque eu já passei por isso também, já sei como é que é. Como é que é a época de estudar, e o cara vai deixar para depois, para amanhã, e a prova não vai ser difícil, e não sei o que, e chega na hora, pum! A prova é a maior, né, dificuldade, porque não estudou. Mas eu, no final da história, não, mas eu creio que Deus vai abençoar ela, porque em nome de Jesus, eu não estava com aquele pensamento negativo. Eu não estava com aquela coisa que eu ficasse puxando a situação para trás. E graças a Deus, Deus abençoe, irmãos. Claro que como eu digo assim, ó, tu ficou batendo palma. Não, eu acho assim, ó, tinha que ter passado melhor. Que nem a minha esses dias, porque eu tirei, quanto tinha tirado? 70, 80, não. 70. Uma matéria porque tu não enviou, não sei o que, né? Eu tirei B. Ela tirou B, ela vai ter tirado A. Mas ela não rodou e não foi mal. Foi só por uma situação lá que ela não caprichou muito.
Eu disse, Miriam, está na bênção, está na bênção. Claro que ela queria mais, né, irmãos, para honrar o estudo dela, mas tudo bem, né, não ficou mal. Então é como eu digo, irmãos, eu sirvo a Deus, eu estou aqui hoje, irmãos, não é para mim buscar aparecer com questões, né, de multidão na igreja, de querer ter aqui altos valores financeiros, etc. e tal, não. Eu quero honrar, irmãos, o meu chamado, eu quero honrar o que Deus colocou na minha vida, no sentido da palavra, e abençoar os que estiverem aqui. Porque a minha oração é essa, Senhor, envia pessoas sedentas, famintas. Imagina, irmãos, eu tenho o chamado de fazer comida para doar para as pessoas. Um exemplo. Eu tenho um chamado. Aqui é um restaurante. Isso aí é só milagre mesmo, porque na realidade não tem nada a ver comigo, né? Só de comer, de fazer não. Mas aí eu chego aqui no altar é a cozinha. A gente faz as comidas aqui, né, amigo? Faz um carreteiro com feijão aqui. Ontem eu fui para fora, nós comi um arroz com galinha, com feijão crioulo lá no fogão a lenha. Eita, verdade. Mas depois eu conto para vocês. Aí a gente faz uma comida aqui, uma comida bem campeira, bem caseira. Não é um restaurante que tem lá no centro, mas é uma comida a capricho, um arroz, feijão caprichado, para servir gratuitamente, irmãos. Aí vem alguns irmãozinhos se alimentar gratuitamente e vem e começa a falar mal. Porque essa comida, né, tá queimada, porque essa comida tá sem sal, até parece um que eu conheço, né, Miriam? Porque essa comida não sei o que é, requentada. Tá, tudo bem, eu estou fazendo gratuitamente por amor, né, irmãos? Mas vocês acham que essas pessoas, eu particularmente vou ficar contente com elas? Eu vou dizer, Senhor, essas pessoas estão tudo de barriga cheia. Senhor, ó, leva elas para outro restaurante. Agora chegam os irmãos aqui, né? Chegam os irmãos tipo o irmão Cláudio. Pastor, que comida boa é essa, pastor? Vamos lá, pastor. Aí, o que vai acontecer, irmãos? A gente vai comendo, vai se alimentando, é gostoso. E a gente vai melhorando o tempero, vai melhorando, porque a gente está sempre buscando melhorar, né, irmãos? E a gente vê as pessoas comendo, se saciando, sendo grata a Deus, a gente fica feliz. E o que acontece quando a gente se alimenta bem, se nutre bem? A gente evolui, a gente é uma outra pessoa. Então é isso que eu falo aqui, irmãos. A palavra de Deus é para que haja essa fé, essa direção de Deus, que as pessoas venham e possam ter uma outra realidade, né? Aquele dia mesmo que a menina veio, que a filha veio, né? Bem feliz, ela está vindo, amém. Claro, irmãos, Deus está trabalhando, irmãos. Não é como a gente pensa, eu queria que ela estivesse aqui hoje, amanhã, depois. Não é assim. É aos pouquinhos. Aquele dia que ela veio, aquilo ali já foi uma grande vitória, irmãos, no mundo espiritual. Um avanço, foi uma coisa inédita no espiritual. Porque é passo a passo. Então, é como eu digo, para nós isso é a coisa mais gostosa que tem, é a nossa recompensa, irmãos. É ver as coisas acontecendo. Eu sei que às vezes é demorado, a gente quer tudo para ontem, mas é por isso que nós temos que descansar em Deus. Essa fé você tem que ter, descansar em Deus, confiar em Deus, e tudo vai ser feito. Amém, irmãos? Então, para nós concluirmos, aí diz assim, versículo 9, capítulo 3, versículo 9: todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então, essas pessoas, irmãos, essas pessoas
que resistem à verdade, eles não vão avançar, irmãos. Não é o nosso caso. Mas nós que cremos, nós já estamos avançando. Eu digo para vocês. Agora domingo de manhã vamos estar lá no Próximo Santo, tá? Estou falando assim, entre aspas, que é onde Deus nos colocou. A gente vai estar lá, aí ela ainda não foi embora, mas não sei se ela vai ir, mas nós vamos estar lá. E nós vamos juntos ali, irmãos, estar abençoando aquelas pessoas. Nós vamos estar juntos ministrando a palavra da verdade, para a edificação dos que ali estiverem. Não importa a quantidade de pessoas, mas são oportunidades que Deus nos deu e vai nos dar muitas oportunidades. Seja por um tempo, seja por toda a vida, como vai ser, não sei, mas a gente está ali, irmãos, para que as pessoas conheçam a verdade e elas não venham mais ficar resistindo à verdade. Eles têm que resistir à incredulidade e aceitar Jesus na vida delas, permanecer firmes na fé, declarando que nós somos abençoados. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos ficar por aqui com toda essa sensatez que nós temos em Cristo. Nós somos pessoas muito bem equilibradas. Você é equilibrado. Você é uma pessoa de discernimento. Você é uma pessoa que tem disciplina em Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, irmãos, pela vida de vocês, por tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, pela palavra que o Senhor tem nos oferecido, por esse alimento saudável, maravilhoso, que nós podemos, Pai, alimentar o nosso espírito. Obrigado, Senhor, pelas as instruções certas que nos conduzem para um caminho de verdade, Pai, um caminho de vida, um caminho, Senhor, que produz em nós a Tua verdadeira justiça. Eu gostaria, Pai, de pedir, Senhor, que a Tua mão poderosa venha estar aqui conosco, Pai. Venha estar sobre a vida dos irmãos, operando, meu Deus, constantemente, fortalecendo eles, Pai, dando a eles, meu Deus, condições de vencerem todos os obstáculos que se levantam na vida deles, Pai.